Bom dia, crianças! Estamos aqui por mais um dia para aprendermos um outro tema. Agora, nós vamos aprender e ver como foi que aquele povo atravessou o Mar Vermelho. Então, o tema de hoje é a travessia do Mar Vermelho. Nós vimos ontem que ali os soldados dos egípcios estavam indo atrás dos israelitas. Só que sabe o que tinha lá à frente dos israelitas? Um mar grandão, chamado Mar Vermelho. E sabe, alguns deles começaram a ter medo de novo, infelizmente. Mas, como nós vimos na lição passada, Moisés não tinha medo. E ele orou, foi conversar com Deus. E sabe o que Deus fez para ele? Ele respondeu e falou assim: diga para o povo, fale agora com os filhos de Israel e lhes dê a ordem para caminhar. Então, o cajado, e ponha o cajado sobre a água para que atravesse em terra seca. Será que isso vai acontecer, crianças? Como é que a gente pode atravessar o mar em terra seca? Sabe, Deus, ele tem o poder para tudo. Então, não duvide de nada de que Cristo promete. Nas nossas lições, vem promessas muito grandiosas de Cristo para nós. Nós não devemos duvidar, somente crer em Jesus que ele fará todo o resto. Então, depois que Moisés falou lá com o povo, alguns ainda tiveram medo, mas outros confiaram em Cristo e ficaram observando o que Moisés ia fazer. E sabe o que Moisés fez? Ele levantou seu cajado e orou para Cristo. Então, o mar fez assim, se abriu e os israelitas caminharam sobre ali entre as duas paredes de água. E eles pensaram, nossa, mas será que eles não vão pegar a gente? Mas sabe o que depois que eles abriram o mar, sabe o que Moisés falou? Ele falou, vai, rápido, corre! Vão, porque se eles estão vindo atrás. Mas não era porque ele estava com medo, mas sim que ele queria que eles fossem mesmo andando logo, sabe? Aí as pessoas obedeceram a Moisés. Jovens, crianças, adultos e até os animais foram caminhando por ali. E o faraó e seu exército também, eles queriam atravessar por terra seca. Só que sabe o que aconteceu, crianças? Eles não conseguiram passar. As rodas dos seus carros começaram a quebrar, eles enterravam na lama. Só que o povo de Israel conseguiu atravessar. E naquele momento que todos eles atravessaram, sabe o que aconteceu? Novamente o mar se fechou. É isso mesmo. Então, quando a água se fechou novamente, o exército do faraó estava lá no meio. Sabe o que aconteceu? Todos eles morreram. Por quê? Porque eles se afogaram, uns não sabiam nadar, então eles acabaram morrendo ali. E se cumpre o que Deus falou para Moisés, o que Moisés falou para o povo depois, que aqueles eles nunca mais veriam nem Faraó e nem o seu exército. Então, os hebreus, eles acreditaram novamente em Cristo e ficaram muito felizes por terem conseguido atravessar aquele mar. E nós vemos que eles muitas das vezes tinham problemas. Só que sempre, quem trazia a solução? Exatamente, Deus trazia a solução para o problema daquelas pessoas. Agora, eles tentavam assim, acreditar mais em Cristo. Só que muitas das vezes seu coração estava com dúvida, assim, bem lá no fundo. Mas só que Deus provava o seu povo. E quando Deus prova o seu povo, Ele não prova de uma maneira que eles não possam escapar. Ele prova de uma maneira que nós podemos suportar e passar por aquela prova confiando em Cristo. E depois que eles atravessaram aquele mar, eles chegaram lá e ficaram felizes e eles acreditaram mais em Deus, porque além daquilo, eles viram, nossa, para Deus nos livrar daquele lugar, Ele enviou pragas de rãs, transformou água em sangue, matou os primogênitos. Então, esse Deus, Ele é muito poderoso. E agora, Ele destruiu aquele exército ali, que nós achávamos que iam nos matar. Nossa, mas agora nós devemos pensar assim, que não devemos esquecer das promessas e nem das coisas que Deus faz para nós.
Muitas das vezes nós esquecemos daquilo que muitas das vezes Deus fez. Muitas das vezes a gente estava com um problema e oramos, e Ele falou assim: eu vou responder essa oração dessa criancinha. Então, sempre que você estiver com problema, ore ao Senhor e Ele irá responder. Esse Deus poderoso também é o nosso Deus, é o seu Deus. E Ele pode nos salvar. Ele quer fazer grandes coisas por você também. Sabia disso? Nós vemos aqui que os hebreus passaram lá por outro lado. Mas depois disso, o que será que aconteceu? Fique curioso mais um pouquinho, porque isso só saberemos amanhã. Tchau!